Tá, vamos lá. Viu, pessoal? Esse treinamento vai de liberação de cartas de crédito, tá? Ele vai servir tanto para... A parte da liberação de carta de crédito é a mesma coisa que você vai vender uma carta contemplada, tá? Então, muitas pessoas perguntam assim, tá, mas eu vou vender carta contemplada, como é que funciona? O processo é o mesmo. Então, o cliente conta, o que vai mudar aqui no consórcio novo, você vai pagando até a contemplação, digamos assim, né? Ele contempla, independente se for por lance, por sorteio, pós-contemplação, ele vai começar a utilizar o crédito. Numa carta contemplada, esse processo de ser contemplado não existe. Ele já parte, então, do processo de liberação do cartão de crédito. Então, é igualzinho, tá? Então, tem diferença em vender carta contemplada? Não, não tem diferença. Então, por isso que é muito importante vocês entenderem a lógica do processo. Porque no momento que vocês entendem a lógica do processo, dá mais credibilidade para o negócio. Então, porque a pessoa pergunta, Michael, tá, mas eu já tenho terreno, como é que funciona a forma de construção? Por exemplo, se eu tenho terreno, o dinheiro é liberado em etapas antecipadamente. Então, eu vou fazer o meu projeto lá de 4, 5 etapas. É um projeto que meu engenheiro vai fazer, né? É padrão para financiamento também. Como eu já tenho o terreno, o que a HS vai fazer? A primeira etapa, por exemplo, vai ser o projeto e fundação. Ela libera o projeto, ela libera o valor para o projeto para a primeira etapa. Desculpa, vou mexer aqui. Segunda etapa vai ser levantar as paredes, por exemplo, né? Tijolo lá à vista. A HS libera o dinheiro antecipadamente. Então, você pega o dinheiro antecipadamente e você compra o material à vista, você consegue desconto. Quando você não tem o terreno, não é dessa forma. Tá? Quando você não tem o terreno, é liberado a primeira etapa para quê? Para a compra do terreno de até 30% do valor da carta de crédito. Após isso, a segunda etapa, né? Digamos que seria o projeto de fundação, você faz no seu bolso e a HS reembolsa no final do projeto, no final da primeira etapa, tá? E aí fica muito igual ao financiamento. Então, são coisinhas, estou dando um exemplo para vocês aqui, que são coisas que vocês têm que saber para dar mais credibilidade para o negócio, porque é muito fácil você vender, é muito fácil você falar de meia parcela, paga metade da parcela, contempla e tá tudo certo. Não, tem que saber o pós, tá? Então, hoje, pessoal, nesse treinamentozinho, ó, ele não é muito extenso, não, mas eu gostaria que mais não fosse um monólogo, tá? Que não só nós ficasse falando, a Letícia vai participar do treinamento também, porque ela tem quase 4 anos também de contemplações, então que não seja um monólogo, tá? Tragam dúvidas, vão perguntando, que aí muitas vezes a dúvida que a Beatriz tem é a mesma do Henrique, que é a mesma do Matheus, que é a mesma do Márcio. Então, tragam essas perguntas, a gente vai trocando uma ideia que é muito mais um bate-papo de liberação de cartas de crédito, tá? É muito simples de aprender, não tem erro, tá? O maior pecado nosso, pessoal, é vender uma carta contemplada. E eu vou falar de carta contemplada, porque carta contemplada é o que vocês vão aprender agora a vender. E carta contemplada é bom. Vou dar um exemplo. Ontem a Bia vendeu 200 mil. Hoje o cliente paga entrado, ela vai ganhar uma boa gorjeta, né? Uma boa comissão disso aí. Então, é interessante vender uma carta contemplada. Só que a gente acaba não vendendo por ter medo do processo, tá? Mas o processo é muito simples. Então, eu quero trazer junto com a Letícia hoje para vocês essas etapas, tá? E a gente vai trocando uma ideia. Para começar, todo mundo sabe, eu vou começar do início ali da cartilha, tá? E a gente vai indo, né? Hoje, pessoal, Letícia, eu vou trazer o básico, depois vai complementando, tá? Uhum. Por exemplo, vou começar com cartas de imóvel, tá? Vou começar com imóvel, eu vou trocando ideia. Vocês sabiam que é permitido hoje junção de 8 cartas no mesmo imóvel, tá? Se for cartas novas, consórcios novos, tem a possibilidade de juntar até 12, tá? Mas com uma exceção. Então, hoje, como o nosso maior crédito é 700 mil reais, se eu junto 12, eu posso, então, juntar na mesma matrícula 8 milhões e 400, tá? Dentro do imóvel, é permitido compra, construção, reforma, ampliação. O que tem alguns detalhes, pessoal. Reforma, tá? Não pode ser feito reforma em imóvel novo. Isso aí. Então, isso é um detalhe, tá? Muito importante. Então, por exemplo, eu quero fazer capital de giro. 2 formas de eu fazer capital de giro hoje com consórcio. Uma é a simulação da compra do imóvel. Então,
filho compra de pai, pai compra de filho, irmão compra de irmão. A única regra que não é permitida é esposo compra de esposa. Isso não é permitido, tá? O resto é liberado. Ou o projeto de reforma. Como é que funciona o capital de giro com reforma? O meu imóvel, ele tem que valer, por exemplo, hoje, R$500 mil. É a área construída, não é o terreno. Importante saber também. Então, eu tenho um terreno lá de 2.000 metros quadrados, que o terreno, o cara fala que vale 1 milhão, mas lá em cima tem uma casa de madeira que vale 100 mil. Não vai ser liberado 500 mil por causa do terreno, vai ser liberado 50 mil pela área construída, tá? Então, por exemplo, se eu acabei de construir um imóvel eu não sei quanto tempo tem que ter, Letícia. Acredito que mais que 5 anos. Porque olha menos só. que 5 anos já entra em imóvel novo, né? Não teria Isso é um porquê. detalhe. Se eu construir um imóvel no primeiro ano, o meu imóvel está novo, eu não tenho como fazer um projeto de reforma. Eu não tenho como fazer capital de giro com esse imóvel, então. E o projeto, vale salientar que não vão fazer a vistoria após, né? Se realmente foi feito. Por isso que entra no capital de giro, né, Michael? Então, ele só faz o projeto, não precisa executar, porque a HS vai depositar mesmo que ele não tenha feito, né? Isso aí. Então, assim, capital de giro, tá? Com reforma, é feita a avaliação do imóvel, o imóvel tem que ter mais de 5 anos ali, então. Ah, beleza, o meu imóvel vale 400 mil reais. Eu vou fazer um projeto de 200 mil, vou botar energia solar, pintura, gesso, vou fazer o projeto lá, o meu arquiteto, meu engenheiro vai fazer esse projeto, vai assinar e a gente vai apresentar para a HS. A HS, ela vem fazer a vistoria do imóvel, tá? Ela faz a vistoria do imóvel e vai dizer, realmente, o imóvel vale 400 mil reais. Então, ela vai liberar os 200 mil em uma única etapa para o cliente e ela não vai cobrar se o cliente vai fazer ou não. Ela não vai fazer essa vistoria. Interessante. Tá? Alguém está com alguma negociação de capital de giro aí que queira tirar alguma dúvida? Não? Então tá, nós vamos tocando. Pessoal, toda vistoria de imóvel, ela tem um custo, tá? É bom que vocês saibam, essa vistoria ela não é de graça. Aqui é uma dúvida só. Aqui, ó, Matheus. Pode falar, Matheus. Está bem baixinho só teu áudio. Tá escutando agora? Sim. A reforma ela é passível, então, após os 5 anos. Desde a origem do imóvel, então, né? Após 5 anos de vida do imóvel, no caso. É isso? Isso. Antes disso, é imóvel novo, então não teria por que fazer uma reforma, né, Matheus? Isso, beleza, valeu. E também, Michael, já entrando na ampliação, ou término da reforma, o que acontece? O pessoal, quero terminar de fazer as calçadas. Teve um caso que aconteceu conosco aqui ano passado. E aí ele queria fazer calçada e fazer, que mais? Agora não me lembro. Mas não seria construir, por exemplo, um quarto. Então, na ampliação, a gente não pode fazer, tem que construir alguns metros quadrados, senão não entra como término da reforma, né? Tem que ampliar alguma coisa da casa. Isso é um detalhe importante, pessoal. Reforma não é aumentar nem 1 metro quadrado, é melhorar o que já tem. Ampliar é ampliar nem que seja 1 metro. Pelo menos tem que ampliar alguma coisa, tá? Eu estava falando da vistoria. A vistoria na cidade, ela deve estar uma média de uns R$700 a vistoria. 700, R$800, tá? Nunca passa de 1.500. A vistoria nunca vi, né? Passaria. O imóvel rural é um pouquinho mais caro porque ele tem que, às vezes, se deslocar para o interior, tá? Então, por exemplo, a vistoria, ela é feita para tudo. Por exemplo, vou fazer uma compra do imóvel. A HS, ela vai fazer a vistoria para validar se esse imóvel realmente vai cobrir o meu saldo devedor. Porque eu não posso querer comprar um imóvel de 400 mil que vale 200, por exemplo. O imóvel não cobre a garantia. E para vocês entenderem bem simples, é muito simples.
eu estou emprestando 100 mil para a Letícia. O que ela vai me dar em garantia tem que cobrir os 100 mil, mais o saldo devedor. Entende? Então, se eu empresto 100 mil com uma taxa de juros de 20 mil, a Letícia hoje ela me deve 120 mil reais. Então, a garantia tem que me cobrir os 120 mil, entendeu? E claro, daí a avaliação vai ser feita sobre o terreno e o imóvel, né? Só para o capital de giro, não, que é só a construção, que eu não tenho como reformar um terreno. Outro detalhe, pessoal, importante de cuidar. Cuidar não, mas é orientar, né? Se eu quero fazer uma reforma, uma ampliação, eu tenho um imóvel de 100 metros quadrados construídos, tá? Por exemplo, e na minha casa eu tenho um cômodo que eu ampliei e eu não fiz uma verbação, não passa. Então, por exemplo, eu tenho minha casa lá e eu fiz um quiosque no fundo. E esse quiosque não está averbado. Não vai liberar. O cliente tem que averbar. Ou eu fiz um quartinho, eu fiz um puxadinho, enfim. Tem que estar sempre... toda a área construída tem que estar averbada. Até aqueles pergolados que fazem, até isso deve estar averbado. Então, é um detalhe importante de cuidar, tá? Já tivemos problemas em contemplações, onde o cliente até, inclusive, construiu com HS, depois ele ampliou o imóvel e ele queria uma nova carta para fazer mais uma outra ampliação. Nós perguntamos para o cliente e ele falou que estava tudo certo. Vendemos a carta de crédito e, então, na hora da HS fazer a planta com a vistoria, viu que tinha uma parte a mais. Aí o cliente falou, pois é, eu me esqueci. Então, por isso que hoje nós temos um contrato de carta contemplada, né? Mas, enfim, então tem que ter esse cuidado, né? Tem que entender essa lógica, né? Essa orientação. Claro, se o cliente fala que está certo, você não tem como adivinhar, entendeu? É uma responsabilidade, isso é uma responsabilidade do cliente, muito mais do que nós. E falando também, concluindo ali da avaliação que a HS faz, ela vem fazer a primeira avaliação para a construção, né, Michael? E depois ela vem em cada etapa verificar se foi concluída a primeira etapa, se foi concluída a segunda etapa, para depois fazer a liberação do crédito. Essas etapas são pagas, Letícia? Não, essas etapas não são pagas, é apenas a primeira. Olha só, então numa construção, tu vai pagar a primeira etapa, lá, a primeira taxa, por exemplo, R$700. Isso para vir fazer a vistoria e as próximas não é paga. Então, isso é importante também saber, senão o cliente já acha que muitas vezes vai pagar 3, 4 mil reais de taxa, tá? Então, paga só a primeira. Só a primeira. Uhum. Alguma dúvida? Isso acontece só com as cartas contempladas? Não. Márcio, não, porque na verdade, assim, a carta contemplada, a gente chama de carta contemplada, mas é um consórcio normal. Se tu for pagando e contemplar, é o mesmo processo. Se tu comprar uma carta contemplada, é o mesmo processo, não vai mudar nada, tá? Porque só muda o nome. O que vai mudar numa carta contemplada num consórcio novo? Eu não preciso pagar até a contemplação. Numa carta contemplada, eu já pego essa carta e já inicio o processo. Sim. Ok. Sobre o capital de giro, tem uma dúvida. Pode perguntar. A transferência da pessoa física para a pessoa jurídica do bem. Certo. Pode? Pode sim. Obrigado. Só um pouquinho. Melhorou meu áudio? Ele está com eco. É a internet. Acho que deu agora. Tá bom. Uhum. Viu, Davi? Foi o Davi que fez a pergunta do capital de giro, né? Pessoa jurídica para física, né? Ou não? Sim. Foi o Davi. Foi o Davi. Eu. Ó, o que tem que cuidar, Davi,
É que, para mim, para a pessoa jurídica comprar da pessoa física, somente o sócio minoritário. Então, por exemplo, eu tenho um sócio, tá? Muita gente quer fazer assim, pessoa jurídica comprar da física, né? Ou vice-versa. Somente o sócio minoritário pode comprar um imóvel da empresa. Por exemplo, eu tenho um sócio e esse meu sócio ele tem 40% da sociedade, eu tenho 60%, tá? E nós temos um imóvel no nome da empresa. O prédio, por exemplo. Somente ele que tem 40% pode comprar o imóvel da minha empresa. E eu, como sócio majoritário, não posso. É uma regrinha, tá? Viu, Michael? Isso serve tanto para compra de veículo também, da empresa. Oi. E se for um sócio só na empresa? Daí não pode comprar, né, Letícia? Não. Daí porque ele já é o sócio majoritário daí. Daí Tipo, não não pode pode comprar. passar da pessoa física para jurídica. Não, porque dele daí mesmo. caracteriza mesmo o capital de giro. Daí não pode passar para pessoa física para jurídica daí. Daí o irmão vai ter que comprar dele, ou, né, ou o pai, enfim. Tá? Vou falar um pouquinho sobre seguro, tá, pessoal? Eu vou entrando no que eu vou lembrando e aí a gente vai trocando, vai construindo junto, tá? Por exemplo, pessoa jurídica, ele não é obrigatório ter seguro de vida. Então, se você faz um processo de contemplação no imóvel ou veículo, na pessoa jurídica não tem seguro de vida. O que muda? O seguro de vida ele é sempre cobrado sobre o saldo devedor, né? Para imóvel 0,0555, para veículo 0,0888. Então, por exemplo, se eu compro uma carta de 100 mil, eu adiciono a taxa administrativa de 23%, né? Num consórcio novo, por exemplo, né? Eu tenho meu saldo devedor de 123 mil reais. Eu vou fazer 123 vezes 0,0555, que me representa 68 reais por mês. Cada mês que eu vou pagando, eu pago uma parcela, o meu saldo devedor diminui, né? Então, no segundo mês eu lá devo 122 mil alguma coisa. O seguro de vida também vai diminuindo, ele é conforme o saldo devedor. Então, pessoa jurídica não tem seguro de vida, ele não é obrigatório, tá? O seguro de vida não é a HS que vende, tá? Não é a HS que vende, é uma empresa terceirizada. Então, o cliente fala, mas eu já tenho seguro em outro banco. Não vai ter como liberar o seguro, tá? Só se ele tiver alguma comorbidade, acho que é o nome, que a seguradora negue. E é muito importante ele entender a lógica do seguro, porque o que acontece? Se eu contrato consórcio com seguro, por exemplo, e eu venho a falecer, o meu imóvel ou meu veículo, a carta de crédito é quitada e a minha família recebe o valor. Bem igual um seguro de vida. Pós-contemplação, é quitado o bem e minha família fica com o meu bem quitado. Primeiro cliente que nós tivemos que faleceu agora, um mês atrás. Tinha seguro de vida, já tinha o bem, né? Isso. Uhum. A família dele vai Encaminhada receber a documentação. a família dele vai ficar com todo o bem quitado. Não se vende quase com seguro antes da contemplação, tá? É muito difícil. Eu tenho um cliente na minha vida, assim, não muda nada para nós, aumenta a comissão, não muda nada, que a gente não ganha comissão de seguro, entendeu? É só uma opção mesmo ali para o cliente, e enfim. Alguém quer falar? Michael, e se o cliente vir a falecer antes de ser contemplado, que ele tem o seguro de vida? Vai ser quitado o crédito, a carta de crédito vai ser quitada e a família vai receber o valor. Então, se por exemplo, fez uma carta de 100 mil, é quitado e a família recebe 100 mil reais, igual o seguro normal daí. Entendeu? Inclusive, vocês podem vender o consórcio a título de seguro de vida, né? Porque diferente de um seguro de vida que você vai pagando, e se você não morre, você não utiliza, né? Então, por exemplo, eu tenho 30 anos, hoje eu faço um seguro de vida, se eu não morrer em 15 anos, eu não tenho nada, só paguei. Se eu caso com um consórcio, pelo menos em 15 anos, eu tenho um imóvel no meu nome, digamos assim, né? Então, muita gente acaba fazendo com essa mentalidade, assim. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó.
Pessoal, prazo de liberação de créditos imobiliários, tá? Todo mundo pergunta quanto tempo funciona. Dá para considerar 90 dias, tá? Já fizemos um processo uma vez em 42, já fizemos processos em 70, em 60. 90 dias é um bom prazo para que a gente possa tentar entregar antes o bem. Quanto mais rápido nós entregamos, foi um dos trâmites mais demorados que a gente fez. Demorou praticamente uns 120 dias, 140 Isso. dias. Por quê? Como eram 5 vendedores, nós tivemos que recolher a documentação de 5 vendedores. Só que tinha vendedores que moravam lá na Amazônia. Isso, era 6. Era cada um em um estado do Brasil. Era pessoal de Santa Catarina, Mato Grosso, e aí foi bem complicado, porque tinha que juntar toda a documentação desses vendedores, né? E tem o detalhe que a documentação tem validade também, né? Então, se eu tiro por exemplo, uma certidão, ela tem uma validade de 30 dias. Então, se o meu irmão lá demora para enviar a documentação, quando chega dele, a minha venceu. Então, tem isso. Então, por isso que quando inicia o processo, é bom já agilizando, né? Não deixar vencer essa documentação. O que tranca um processo de imóvel, pessoal? Uma coisa que vocês sabem é a renda, tem que ter 3 vezes o valor da parcela, 30% da renda, né? Então, se eu tenho uma parcela de R$1.000, eu preciso comprovar 3.000. Movimentação bancária, ela serve sim, mas como um complemento. Isso. Eu não posso querer comprovar a renda somente com a movimentação bancária. Se eu preciso de 3.000 de renda, pelo menos eu tenho que ter uma carteira assinada de 1.200 na carteira, por exemplo. E o resto, aí sim pode entrar com uma movimentação bancária. Só ela não vai. O imóvel tem que ter escritura, estar tudo regularizado em dia, estar averbado, tá? Todas as áreas construídas têm que estar averbada. E no momento da contemplação não pode estar negativado. No momento. Com só Adriana. E aí, Leti? Uhul! E aí? Tudo certo? Letícia, depois conta uns casos aí do que acontece no dia a dia, assim, quando tu vai encaminhar, que dá morosidade. Tipo, o pessoal traz pela metade. Isso. Posso esperar então vocês? Daí a gente se encontra O pessoal falando errado. Que isso é legal, é uma orientação inicial que o pessoal tem que ter, né? Uhum. Só Se quiser, pode contar do Adalberto, Letícia. Ah, não. Uma boa. Viu? O Márcio já fez uma pergunta, ele estava falando, caiu, não voltou ainda, né? Ah, tá ali o Márcio. Meu Márcio, é o momento, por exemplo, eu posso ter ficado negativado a minha vida toda, tá? Sim. No momento que eu vou utilizar o crédito, se eu tiver com o nome limpo, vai liberar. Tá. Mas... Não. É Oi. consultado histórico. Se caso a pessoa tá negativada, ele pode fazer uma transferência ou de alguma outra forma fazer isso ou não? Pode. Um trâmite para mudar? Sim. Pode. Ele pode botar um fiador, por exemplo, né? Uhum. O consórcio ele não pede fiador, mas o fiador ele entra para salvar todos os casos praticamente, tá? Então eu boto um fiador e libera, ou eu posso transferir essa carta. Eu não quero botar fiador, eu quero transferir para você. Eu transfiro para você e você utiliza a carta. Um detalhe para o fiador de imóvel é que ele precisa ter um imóvel no nome quitado, né? O fiador de veículo não precisa ter o imóvel no nome, mas de imóvel sim precisa. Então não adianta só arrumar um fiador com o nome limpo e com comprovação de renda. Ele precisa ter um imóvel no nome. Esse é um detalhe que tem que cuidar. Para imóvel, tá? Por exemplo, eu quero comprar um caminhão, a regra é até 15 anos, tá? Eu quero comprar um caminhão de 17 anos, eu posso? Posso. Vou ter que botar um fiador. Mas o fiador não precisa ter um imóvel no nome. Somente ele vai ter que entrar como fiador. Isso aí. E o fiador tem que estar com tem que estar com o nome limpo também, né? Claro.
Sim, Tem que estar. sim. E comprovar a renda, né? Sim. O legal é quando cai a reunião, o motorista não entra de volta, né? Ai, ai. Entra na reunião. Viu? Uma dúvida só. Manda. Parece aquele filme do... Era aí que tá fazendo barulhão. Só um pouquinho. É um demônio. Aquele prazo ali, né, a ser averiguado acerca da liberação do crédito para imóveis dos 90 dias, ele não se aplica para veículo, né? Não. O de veículo é 15 a 30 dias, mais ou menos, Matheus. Tá, beleza. Valeu. É bem mais rápido. E tá dando barulhão em algum lugar. O Carlos tá com o microfone aberto, por isso que tá dando esse eco. Já vai. O de veículo demora de 30 a 15 dias para liberar o crédito. Isso. 15 a 30 dias. Pessoal, também falando sobre as taxas, tá? Tem que cuidar para os clientes, porque qualquer coisinha que vocês não avisarem, eles já vão falar para nós, mas o corretor não me falou isso, então cuidem das taxas. A taxa de transferência é 1% sobre o valor do crédito original para transferir, tá? Depois vem a taxa do gravame, falando de veículo, né? Tem a taxa do gravame, que hoje está no valor de 435, ou é uma taxa fixa para alienação do veículo. E aí depois tem os trâmites que ele vai gastar, né, no Detran. Então, são essas 3 taxas. E aí, de imóvel, é a taxa de transferência de 1%, a vistoria do imóvel, tá? E depois os custos da averbação do cartório, que é 1% mais ou menos. Oi. Teria algum lugar, eu acho que tem, só não me lembro aonde a gente tira a Jaqueline, que ela tem uma carta contemplada. O cara pediu a documentação necessária. Teria alguma folha onde a gente tira que tem toda essa documentação? Sim, a documentação inicial vocês tiram no intranet, em contemplação, checklist. Viu, pessoal? Muito obrigado. Não é toda a documentação que está lá. É só inicial. Vai ser pedido mais algumas coisas do decorrer. Tem uma regra do que vão pedir? Não, porque cada caso é um caso. Se eu vou construir, entendeu? A HS ela vai pedindo conforme a necessidade. Por exemplo, para veículo, o gravame é o que todos os estados têm. O financiamento já embute isso junto, nós não embutimos. Então, por isso tem essa taxinha e tem que ser paga. E esse 1% que a Letícia está falando da taxa de transferência é só quando você vende uma carta contemplada. Quando você contempla, não tem esse custo, tá? Então, por exemplo, vendi uma carta contemplada de R$200 mil, que é o caso da Beatriz lá. Ela vendeu uma carta de 200 mil de imóvel. A taxa de transferência é 2.500. Entendeu? Porque essa taxa de transferência é uma taxa que a HS cobra, não é para nós, não é para ninguém. Gera-se um boleto e o cliente paga esse boleto. Agora, sim, tem como isentar essa taxa de transferência? Até tem se for para família, se for familiar, entendeu? Eu contemplei, trancou, o meu processo trancou, eu não consegui utilizar, eu vou transferir para o meu irmão, por exemplo. A HS não vai cobrar essa, a gente consegue mandar um e-mail justificando por que nós estamos transferindo a carta, e aí, então, é abonada essa taxa de transferência para cartas contempladas, tá? Consórcio novo não tem essa taxa. Então, imóvel tem a taxa da vistoria, tá? Tem a taxinha da vistoria ali que vai dar os R$700. Então, vender uma carta contemplada é muito importante saber. Tem 1% mais ou menos do... Como tu não sabe o crédito original, tu pode calcular 1,3 geralmente. Michael. Eu pego 100 mil vezes 1,3 é mais ou menos ali, às vezes, a taxa, para ter uma ideia, aproximadamente. Michael, então essa transferência, então, se eu não fui contemplado, ainda não tem taxa, isso? Até antes de ser contemplado, existe uma taxa de R$50. Tá. Beleza. Pós-contemplação, 1% do crédito original. Se for família, tu consegue abonar, tá, Alex? Entendi. Obrigado. Tá? E o processo de carro, ele tá mais rápido porque agora tu faz a autovistoria.
Só que por que a gente fala 15 dias, pessoal? Porque a gente sabe que pode ser que aconteça uma coisa errada. Mas, assim, nós fizemos o processo vou dar um exemplo do Serginho, lá de Santa Maria. 3 dias o cliente estava recebendo o valor já. Foi muito rápido. Michael. Juntou a documentação, trouxe a documentação, feita a análise cadastral, tem 72 horas úteis, né? Acabou que aconteceu um pouquinho mais rápido. Ele recebeu o link da autovistoria e fez foi muito rápido. Então, oi, Jordana. Agora também a gente faz o pagamento, né, Michael, antes da transferência do veículo. Então, não Exato. precisa transferir para depois para o vendedor receber, né? Ele pode fazer apenas o comunicado de venda e aí já recebe. Quer falar, Jordana? No dia que eu fui buscar meu carro, o funcionário lá estava fazendo a vistoria da HS num veículo que ele vendeu através de uma carta contemplada. Aí eu pedi para mim ver, é bem fácil, bem tranquilo. Ele pede 6 fotos do veículo, ele diz certinho em que lugar que é as fotos. Ele te dá orientação, foto frente, frente, trás, lado, painel, motor, é igual como se fosse fazer um seguro, sabe? Ele manda um link ali na mensagem de texto, tu clica ali no link e ele vai te dando as opções. E se a foto não dá certo, ele já te avisa que a foto não deu certo. Antigamente, o processo do tique lá no Detran, fazer a vistoria, e aí sim era pago, demorava muito mais. Agora é bem mais rápido o processo. Então, cada vez está melhorando o processo um pouco mais, tá? Carro novo, usado até 10 anos de uso, caminhão 15, né? Com exceções, caminhão até 17 anos com fiador. Tá? Caminhão, carreta até 17 anos. Dúvidas? O imóvel rural, Letícia, está pedindo a georreferenciamento ainda? Sim. Uhum. Alguém não sabe o que é um georreferenciamento? O Alex lá. Pode explicar. Que eu também não sei explicar. Eu sei o que é, mas não sei explicar. O georreferenciamento é um documento onde o engenheiro vai lá na terra e coloca as coordenadas. E demarca a terra. É um topógrafo que faz isso aí. Oi? É um topógrafo que faz. Isso. Ele faz tudo mapeado por satélite, tudo. Sim. E marca bem certinho, não é aquela coisa que fazia antigamente, do ponto A ao ponto B. Ele faz toda a coordenada, costeando o rio, costeando o mato, tudo certinho. Viu, Michael? E quem escolhe quem faz isso? Oi? Quem escolhe quem faz isso? Na verdade, todo mundo tem que ter por conta própria, William. Cada dono da sua terra tem que ter isso. Não, porque eu tenho um amigo meu que faz essa parte de aqui. Não tem nada a ver com HS. Tipo assim, se tu tem uma área rural, tem uma chácara lá, tu vai ter que fazer. Até, se eu não me engano, é 2022, a data limite para todo produtor ter. Ou até X hectares de terra, todo mundo tem que ter. Alguma coisa assim. Isso é uma regra que vem lá do... Hoje em dia está por hectare, estão baixando. Se eu não me engano, até 2022 é os pequenos produtores. É isso aí. Trabalhei já no registro de imóveis ali, eu já vi tudo isso aí bem certinho. Então tem que ter. Então quem não tem vai ter que se adequar. Mas eu não quero me adequar. Tu não vai nem vender por financiamento mais essa área daqui a pouco, entendeu? Então, pessoal, o trâmite é muito igual do financiamento. Então não existe milagre. Mas lá no... Aqui é igual para melhor. O que vai ser melhor? Vai ser uma movimentação bancária que vai te facilitar. É uma compra de casa de madeira que o financiamento não permite. Casa mista, o financiamento não permite. Casas que tenham na frente que não tenham asfalto com estrada de chão, o financiamento não permite, o consórcio permite. E imóvel rural. Então, são essas coisas assim que nós temos de diferenciais, tá? Uma papelada um pouco menos burocrática, não vou dizer que não é burocrático, o Brasil é burocrático, o que tu vai fazer no Brasil que não seja burocrático, né? Tem que ter a documentação padrão, sim, mas é uma coisa mais facilitada, tá? E tem outro detalhe, existe a regra, mas a HS, tu consegue muitas vezes fazer facilidades. Por exemplo, eu já liberei uma vez uma contemplação de um cliente meu lá de Palmeiras Missões, que ele tinha um cheque voltado. A gente já liberou para advogado que não tinha renda, só com a movimentação. Só com a movimentação, 2 advogados ainda. Então, existe a regra, mas existe a exceção.
Então, nós já liberamos, por exemplo, para uma vez ali em Concórdia, inclusive, para um pedreiro que não tinha renda, a gente teve que dar o aval. Então, vai muito do relacionamento que a gente tem hoje. Pessoal, a gente deve ter uns 25 processos ao mesmo tempo rodando. Então, ter esse monte de processo também é bom para nós, porque a gente mostra que a gente também tem um trabalho, que a gente pode pedir algumas facilidades, né, lá. Então, assim, vender consórcio novo ou carta contemplada, o processo vai ser o mesmo, tá? No momento que vocês entendem essa lógica de liberação do crédito, fica fácil vender carta contemplada. O que tem que cuidar para veículo, tá, pessoal? Agora que eu olhei aqui, lembrei. O saldo... Quero vender uma carta contemplada de carro, que é o que mais se procura. Carro novo, não importa o saldo devedor. Então, por exemplo, eu tenho uma carta de 40 mil e meu saldo devedor é de 45. Se eu compro um carro 0 quilômetro, não importa o saldo devedor, tá? Agora, se eu quero comprar um carro usado, o carro tem que cobrir o saldo devedor. Então, eu teria que, teoricamente, comprar um carro de 45 mil reais. Ou então entendeu? pagar essa diferença, né, Michael? Exatamente. Michael, oi. Nesse negócio de contemplação que a gente está fazendo, que nem ontem, que nem, vamos dar um exemplo, o carro embutido mais 50%, né? Sim. O saldo devedor da carta com lance, vamos dar um exemplo, no lance livre, a pessoa lá deu o carro de embutido e deu 70 mil que vale a caminhoneta e pegou mais 70, uma carta de 70 mil, né? Ah, quanto que vai ser o bem que ele vai comprar agora? 70 do embutido. Tá certo? Ela pegou 70 mil. Porém, o saldo devedor dela vai ser mais de 70 mil, né? Só que ela vai dar a carta de crédito e mais o carro dela, né? Só que ela não pode comprar outro carro, né? Tipo, ficar com a caminhoneta que ela deu do embutido e pegar outro carro. Não é embutido. Dá o carro de lance, não pode, William. Não pode ofertar o meu carro de lance e não entregar ele. Eu preciso entregar ele no negócio ou vender ele. Só que quando eu dou lance livre, pessoal, com o meu carro, por exemplo, vamos lá, eu tenho uma carta de 40 mil e o meu carro vale 20. Quando eu oferto o meu carro de 20, o que acontece? 20 mil desconta do crédito e 20 mil desconta do saldo devedor. Então, agora meu saldo devedor é 25 mil e eu tenho uma carta de crédito de 20 mil mais meu carro. Então, vou ter um carro de 40, vai cobrir o saldo devedor tranquilamente. Com lance, nunca vai dar o saldo devedor, vai trancar. O que acontece, assim, é vender uma carta contemplada. Tem que ter esse cuidado. Então, quando eu vou buscar cartas contempladas, a primeira pergunta que eu faço para o meu cliente é carro novo ou usado? Primeira pergunta. Ele vai dizer, é carro usado. Então, eu tenho que buscar, então, uma carta de crédito que o saldo devedor seja mais baixo. Como é que eu consigo o saldo devedor mais baixo? Menos prazo. Quanto menos prazo, mais parcelas foram pagas, automaticamente o saldo devedor é menor. Então, aquele cliente que quer, por exemplo, pegar um crédito de 34 mil com a parcelinha de 400 pila, o saldo devedor com certeza vai ser bem grande. Vai pegar 34, o saldo devedor vai ser 42. Não vai liberar, entendeu? Travou? Entenderam a lógica? Sim. Então, assim, quero vender carta de carro contemplada. Pergunta sempre qual bem que ele vai comprar. Michael, poderia explicar de novo que o pessoal que está com dúvida? Vamos lá. De carro? Isso. Saldo devedor, tá. Quando eu faço um consórcio de 40 mil reais, eu vou adicionar minha taxa administrativa, né? 16%. Tá? Então, meu saldo devedor, ele vai para aproximadamente, eu vou arredondar, 48 mil reais. Certo? Tá escutando, Beatriz? Sim, estamos escutando. É que eu achei que tinha travado. Então, o meu saldo devedor é 48 mil reais. Eu não posso, se eu comprar um carro 0 quilômetro com a nota fiscal, não importa o saldo devedor. Tá? Agora, imagina só. Eu tô te emprestando 48 mil com juro e tu vai me dar um carro de 40 mil em garantia, não tem como. A HS não vai fazer negócio. Porque você me deve mais do que o bem que você vai me dar em garantia.
Então, por isso que uma carta contemplada com o saldo devedor não vai liberar. E por isso que não se financia 100%, pessoal. Não, dificilmente vocês vão ver um financiamento que financie 100% do crédito. Geralmente 80%. Entende? Entendeu, Davi? Então, o que acontece? Se eu quero comprar uma carta contemplada, a primeira pergunta, carro novo ou usado? Ah, é usado. Eu vou buscar uma carta de crédito com saldo devedor menor. Por exemplo, ontem eu mandei no grupo ali, vou até pegar aqui, ó. As cartas de carro que entrou de tarde, ó. Deixa eu só chegar ali. Olha só. O veículo, 25.650, assumia 34 vezes de 847, saldo devedor de 28.798. Nesse caso, o meu saldo devedor é maior. Ou eu vou ter que comprar um carro de, no mínimo, 28.798, ou um carro 0 quilômetro. Daqui a pouco eu vou dar o meu carrinho mais a carta de crédito. Vai liberar, porque eu vou ter... Qual o valor que eu vou ter de carro? Pode falar, William. Uma situação que está acontecendo comigo, tá? Eu comprei a carta contemplada do cara, né? O saldo devedor dela tá 18, a parcela é R$608. Eu passei para o nome da Daiane, essa carta, né? Tá. Beleza. Ela trabalha com carteira assinada. Só que a carteira dela é 600 e poucos reais que assinam, né? Uhum. Mas ela trabalha como Nutri também. Tem como... Porque se for só pela carteira assinada, ela não vai conseguir. Ela pode botar a movimentação bancária dela como complemento. Se ela trabalha como Nutri e ela recebe por depósito bancário, sim, a movimentação bancária serve como complemento. Agora, se ela recebe no cash, sim, dinheiro vivo, em espécie, esse dinheiro teoricamente não existe, né? Tá, um exemplo assim, o dinheiro que eu passo para ela não quer dizer que, tipo, vamos dar um exemplo, eu passo todo mês dinheiro para pagar as contas para ela, né, que ela paga. Isso aí conta também? Conta. Conta sim. Uhum. Todo dinheiro que entra, tá contando. Porque a gente não tem como saber, viu, William, que esse dinheiro é você que dá para ela. É um dinheiro que vem por movimentação bancária, entendeu? Pode ser do trabalho dela, pode ser que não seja. Tá, ela teria que ter uma movimentação bancária, então, de no mínimo 1.800 por mês. Nem isso. Porque ela já tem a carteira dela que vale um pouco. Não, então tá bom. Tá top, então. Obrigado, Marcos. E claro, ó, e aí existe a questão, falta um pouquinho de um aval, entendeu? Eu vou dizer, ó, por exemplo, a gente vai mandar um e-mail, essa cliente é esposa de um consultor nosso que já tem tanto tempo de empresa, tarará, tudo isso é válido também. Então, pessoal, é importante que vocês tenham uma malemolência com o cliente. Trancou um processo? Conversa. Não, peraí, vamos tentar dar um jeito, tem formas, entendeu? Vamos ter essa malemolência com o cliente. Não adianta, trancou. Meu Deus do céu. Tipo, não, vamos conversar, vamos ver o que dá para fazer. Tudo tem um jeitinho. Falando agora... Na HS tem. De um cliente que contemplou no mês passado por sorteio e consecutivamente estava logo no início, né? E o saldo dele estava maior, o saldo devedor, do que o crédito que ele iria pegar. O que a gente fez? Deu a opção para ele ir pagando, né? E aí, quando o saldo devedor estava compatível com o crédito que ele iria pegar, ele usava a carta. Então, agora, final do ano, ele está se programando para encontrar o carro que daí já vai, entende? Então... Tudo é o jeitinho de conversar com o cliente. Ele tá com a carta contemplada, tá pagando normal, não consegue pegar o carro nesse momento. Isso. Tá batendo ou teria que desembolsar um dinheiro do bolso dele, ou comprar um carro maior. Oi, Henrique. Após contemplar, contemplou esse mês a carta. Quanto tempo eu tenho para usar ela? Eu posso daqui a um ano usar essa carta? Ó, se você der o lance com o teu veículo, tu tem 60 dias para o teu veículo sair do teu nome. Por exemplo, tu vai passar o teu veículo para mim. Teoricamente, você recebeu o dinheiro da venda do carro, mas o carro é teu ainda. Agora, sim, contemplei no sorteio. Cada mês parado, ele rende 90% da taxa Selic. Cada mês parado, 90% da taxa Selic. Como é que eu faço o cálculo? Se a Selic está 3,5, 3,25,
eu vou fazer 90% vezes 3,25 e eu divido por 12 meses, que vai me dar uma zero alguma coisa lá. Então, se eu tenho 100 mil no primeiro mês, vou adicionar mais zero alguma coisa. Então, no segundo mês, eu vou ter 100.500. E assim sucessivamente, tá? Não é obrigado a utilizar a carta de crédito. Até porque tem gente que faz o consórcio a título de previdência, que é o quê? Contempla, paga-se os 15 anos, vai tendo essa rentabilidade, no final de 15 anos, ele encerra, o consórcio se encerra automaticamente, ele pega o dinheiro corrigido e aí faz o que quiser. Até eu tenho o caso do meu cunhado, né, Michael? Ele já contemplou faz mais de 6 anos uma carta na época acho que era 90, não lembro quanto, era menos de 100 mil. E hoje a carta dele já está 146 mil, ela estava esses anos, assim, sabe, tipo, ele disse que uma grande rentabilidade, e daí ele fez mais uma de 150, que depois vão fazer a junção das cartas quando contemplar, né? Essa que eu estou dando lance ali das parcelas para eles comprar um imóvel, mas ele também fez assim, contemplou e deixou, sabe, rendendo juros, para quando ele resolvesse usar, né? Hoje, na verdade, a Selic está baixa, tá? Mas antigamente a Selic era bem mais alta, então valia muito a pena deixar o rendimento na Selic. Sim, a dele até rendeu bastante, né? Assim, pelo tempo que ele estava falando. É bem bom também. Pessoal, uma coisa que agora lembrei também, um processo de contemplação, tá? De imóvel, o vendedor não pode estar negativado. O vendedor. Tá? Isso é um detalhe importante. Porque o que acontece? Por exemplo, se eu tô com processo na justiça lá, e a justiça pode vir me tomar o imóvel, vamos pensar assim, se eu vendo o meu imóvel pro Adriano, a justiça tem 2 anos para vir tomar esse imóvel. Então, e aí quem perde? Quem comprou, porque a justiça vai tomar o imóvel do Adriano e o Adriano, ó, tchau para ti. Então, esse é o risco de você, muitas vezes, comprar um imóvel particular. Quando eu compro um imóvel particular à vista e eu não consulto o histórico do vendedor, eu não tiro a CND, Certidão Negativa de Débitos, que vai aparecer lá. Quando vê o Michael tem essa CND, tá positivada lá. Não dá para comprar imóvel, porque o governo ou alguém pode vir, pode tomar esse imóvel. Então, por isso que tem um detalhe, tem que cuidar. O vendedor também tem que estar em dia. E por isso que é tão importante essa vistoria do imóvel e essa avaliação do vendedor. Não tivemos nenhum problema ainda. Mas não causar problemas futuros, né? Não é SPC, Serasa, eu digo assim, não é loja, entendeu? Não é a telefonia. Tá? Não é isso. Senão ninguém vendia imóvel hoje em dia, né? Todo mundo é SPC e Serasa, mas são coisas assim que vai se tirar dessa CND, né? Que mais? Vamos lá, pessoal. Adriano, dúvidas? Jordana, Beatriz, Henrique. Eu tô perguntando quem tá com um videozinho. Alex? Você não tem dúvida sobre MEI? Se MEI, como é que MEI declara a renda? Tem. Movimentação bancária? Só movimentação não, William. Movimentação Aval, é um complemento. Aval do Michael? Prolabore? Pessoal, Prolabore, só Prolabore não declara renda. Tem que ser Decore. Ou também pode ser a declaração anual do MEI que retira na prefeitura. Tá? Então, ou Decore ou a declaração anual do MEI. Ah, eu tenho MEI, mas eu não faço nota fiscal. Eu posso comprar imóvel? Não, tu não faz nota fiscal. Agora, se tu faz a nota fiscal, tu vai pegar as últimas 6 notas fiscais e aí sim vai comprovar essa renda. E aí ele vai ter que levar para o contador fazer o decore, né, Michael? Essas notas. Isso aí. Aí o contador faz lá, porque é verdade, né? O contador vai validar que é real aquilo. Que mais? Sobre comprovação de renda. O Prolabore, porque o Prolabore faz o Excel ali, entendeu, pessoal? Não tem validade nenhuma. Por isso que é importante ter o decore. Imposto de renda também comprova a renda. O imposto, né, Letícia, ou não?
Não, não. O imposto de renda não comprova renda, não. Ah, então tá. Tô falando bobagem. Nem como complemento? Complemento, sim. Sim. MEI, eu posso comprovar renda com o MEI que eu abri ontem? Tem que ter um ano. Uma pergunta. A questão da declaração do imposto de renda, tá? Vamos ver se tu consegue me ajudar. Para MEI é quanto? Tu pode ter 7 mil reais mês, mais ou menos. 7 ou 8 mil. 81 mil ano. 81 mil ano, Henrique, isso? Minha esposa abriu faz pouco, o MEI ali, é 6 mil e pouco por mês. Eu que ganho uns 20, então eu tenho que me lascar. Puta merda. Que maleza que eu tô. Deus. Que maleza, coitado. A Letícia deu isso. Letícia, não faz isso, não. Outra coisa, ó. Empresa ME, Eireli, tem que ter 2 anos de vida a empresa para comprovar a renda. Eu não posso abrir uma empresa agora e querer comprovar a renda com ela. Outro detalhe, FGTS. Para mim comprar imóvel com FGTS é permitido? É permitido, sim. Primeiro imóvel na cidade onde eu resido, tá? E 3 anos de carteira assinada. Então, não adianta eu querer ter 1 ano de carteira assinada e já querer pegar o FGTS para trabalhar com lance. Não tem como. Tem que ter pelo menos 3 anos de carteira assinada. Para o primeiro imóvel. Ah, mas eu já tive o meu primeiro imóvel e vendi. Pode ser utilizado o FGTS, sim. Teoricamente, se torna o meu outro primeiro imóvel. É o imóvel no nome. O FGTS, pessoal, após contemplação, a cada 1 ano eu posso descontar das parcelas. Então, eu trabalho em carteira assinada, passou 1 ano, eu acumulei um valor X lá. Eu vou lá, abato nas parcelas, diminuindo a parcela, e a cada 2 anos eu abato no tempo. Então, eu juntei 2 anos de FGTS, eu posso ir lá bater 10 meses, 11 meses, 15 meses, tá? Me corrija se eu estiver falando errado, Letícia. É isso mesmo. Então, assim, e o FGTS não é nós que liberamos. É um processo em paralelo com a Caixa. Então, por exemplo, tem um imóvel de 100 mil e eu dei 50 mil de lance com o FGTS da Caixa. A HS faz um processo de 50 mil e lá na Caixa o cliente vai lá conversar com o gerente dele, vai fazer o processo da Caixa, processo usando paralelamente. Não adianta falar com nós que não é conosco, é com a Caixa. Isso aí, é bem importante deixar claro para o cliente, né, Maica? Porque uma vez a gente já liberou com o fundo de garantia, mas o cliente queria que nós fosse falar na Caixa. Imagina nós indo falar na Caixa, o que os caras lá iam querer falar com nós? Se nós não somos donos da conta dele, né? Então... Não fala, eles não passam dados, eles são sigilo bancário, eles não podem passar informação. Michael. Exatamente. Oi. Eu tenho um cliente que ele tem um consórcio, mas ele quer utilizar o consórcio para quitar o financiamento da casa dele e fazer uma reforma em si. Ele pode utilizar o FGTS? Não. Não? Não, porque ele já tem o primeiro imóvel, Alex. Sim, é que na verdade ele ia utilizar o consórcio para quitar esse financiamento, né? Ele não ia comprar Não pode. Tem um amigo. Oi? Tem um amigo que quer saber? Aí, conta aí do público agro, comprovação de renda. Comprovação de renda, eu vou deixar a Letícia falar. Ou também para capital de giro, para esse público agro, quando coloca terra no meio. Para o pessoal que é agricultor, as notas do bloco. Então, as notas fiscais e as contranotas. As notas fiscais, eles vão ter que tirar cópia autenticada de todas as notas dos últimos 6 meses. E aí é feita a média. Adriano. Então, todas, Letícia, tem? Isso, por exemplo, que nem vocês tiram, o MEI tira as notas fiscais. Eles também têm as notas dos produtos que eles entregam, tá? Então, todas as notas e contranotas, as notas fiscais eles vão ter que tirar cópia autenticada e as contranotas a gente só tira uma cópia. E aí, por exemplo, nas notas que é feito à mão, por exemplo, vendi uma vaca para o meu vizinho lá e tirei uma
contra a nota ali, isso não vale, é apenas as notas fiscais, por exemplo, de soja, enfim. Só se A contra nota seria um uma recibo, nota praticamente, fiscal, né? Isso aí. Porque o recibo não tem validade, pessoal, porque o recibo eu vou lá e coloco o valor que eu quero. É tipo um recibo. A nota ali que eles fazem, por exemplo, para vizinho para vizinho, não, isso não vai adiantar para nós, tem que ser as notas fiscais mesmo. Ok. E para utilizar o campo como garantia para fazer o capital de giro, tem alguma restrição, alguma orientação? Não, Adriano. Seria bem tranquilo, né, Michael? Tendo o imóvel para capital de giro, agricultor. Normal, vai ser feita a vistoria do... Aí que nem eu falei no início, vai ser feita a vistoria do imóvel construído, não da área. Porque a minha área, por exemplo, eu tenho lá 1.000 hectares de terra, não vou poder fazer um capital de giro de 1.000, vai ser feita a vistoria da casa que está lá. Isso aí. Ou faça a compra e venda. Esses tempos atrás, teve um pessoal lá de Santa Catarina que queria fazer uma reforma no galpão, só que o que acontece fazer uma reforma no galpão? Eles não têm o projeto desse galpão, né? Então, normalmente os agricultores, eles fazem as construções dos galpão meio assim, sem projeto, né? Então, ele queria fazer uma reforma nesse galpão, mas ele não tinha o projeto do galpão quando foi construído, né? Então, também que vale as casas, que agora querem fazer uma reforma, precisa do projeto, se construiu lá no ano 2000, precisa ter o projeto dessa casa que foi construída. Letícia, oi. E no nosso caso aqui fora, a gente tem estufas, né? E todas as estufas, elas têm que ter um projeto, não passa consórcio para estufa. Acho que não, né, Michael? Vai ter que dar uma garantia extra. Aí libera. Por exemplo, eu posso construir silo, tá? Silo é permitido. Depende da legislação da prefeitura, tu consegue alienar o silo, depende não. Mas vamos pensar que não. Eu dou uma garantia extra, um segundo imóvel em garantia e libera sim. Porque, por exemplo, Jordana, eu não tenho como pegar de volta a estufa, ela não tem matrícula. É igual aquele áudio que tu me mandou aquela vez, né? Entende? Por exemplo, por que o HS não faz para patrola, reta escavadeira? Porque é muito arriscado. Tu larga no fim do mundo, tu nunca mais toma. Entendeu? O carro não. O carro tu cai numa barreira, o imóvel tu consegue tomar, entendeu? Então tem que ter essas coisas. O agro, pessoal, o que tem que cuidar só que o agricultor, por exemplo, o imóvel tem que estar quitado, tá? Não pode estar alienado a outro banco. O agricultor geralmente tem bastante imóvel alienado já, né? Quando ele vai comprar o imóvel, digamos assim, tem que estar quitado. É que os Pronaf, Pronamp, esses financiamentos, eles deixam o imóvel em garantia, né? Então, todo mundo que financia, que tira os custeios agrícolas, fica um imóvel em garantia, né? Então, normalmente, os agricultores têm os seus imóveis já alienados. Só um pouquinho. Pense no chart que eu fiz aqui. Deus, não, eu derrubei o chimarrão em cima do teclado aqui. Deus. Mostra aí, então, Mike. Mostra aí. Não. Quem sabe faz ao vivo. Já tô limpando, ó. Fala aí, pessoal. Conta aí uma história para nós aí, continua. Ó, outro detalhe que tem que cuidar, cuidar não, mas é uma... Aqui que eu ia falar agora no imóvel rural, eu fui falar antes ali. Lembrei. O imóvel rural tem coisa que o banco consegue fazer, que é o seguinte, ele alienar uma terra de 1 milhão e ele liberar 200 mil, e depois ele pegando, eu quero mais 200, a terra já está alienado, quero mais 200, a terra já está alienado, tá? O consórcio não tem como fazer isso, tá? Ou tu vai ter que desmembrar as matrículas, ter 4, 5 matrículas, e aí eu faço o processo de uma matrícula, depois eu faço de outra matrícula, depois faço de outra, ou se a terra vale 2 milhões, vai ser para uma matrícula ali e foi, entendeu? O banco gosta de fazer uns esqueminha ali que a gente não consegue fazer também. Viu, Michael?
Essa questão do desmembrar as matrículas, com o georreferenciamento, hoje em dia, tu não consegue mais fazer isso aí. O georreferenciamento é uma matrícula por área. Só se tu tiver em área separada, uma não ligada com a outra. Mas vai ter que fazer um novo georreferenciamento aí ou não? Se tu fizer separado, tu tem que fazer georreferenciamento para cada matrícula que tu fizer. É que se torna uma nova área, né? Exatamente. Eu duvido o agricultor separar as matrículas. O gel não é barato, cara. Mas aí vai da necessidade dele, né? Por isso que eu falo, o agricultor é bom vender para ele comprar a área nova, não o capital de giro, entendeu? Porque a área nova, ele vai lá, ele pega a carta de crédito, ele compra uma área nova. O capital de giro, ele tem possibilidades, o agricultor em si, ele tem possibilidades de fazer capital de giro no banco, entende? Ele tem o PROAG, o PRONAMP, eu nem sei os nomes que tem, mas tem bastante possibilidade. Então, tem coisas que não adianta nós querer brigar. Capital de giro para agricultor não é o nosso forte. Mas terra para o agricultor comprar, sim. Aí ninguém bate nós, porque daí a nossa taxa é extremamente baixa, né? É que os agricultores, eles já têm no banco, né? Eles tiram aqueles custeios pecuários e aí eles usam o dinheiro para outras coisas, né? E não usam para o custeio pecuário. É só uma forma de pegar o dinheiro. E questão Dúvidas? de maquinário ali também, como é que funciona? O maquinário em si não pode ser comprado, tá, Márcio? Mas tem como comprar. Tem como comprar, sim. Por exemplo, é a mesma coisa. Ó, vai cair em 1 minuto cai o Zoom, a gente tem que entrar de novo, tá? Quero comprar um jet ski. Teoricamente, eu não posso comprar o jet ski em si, mas eu boto uma garantia e aí eu compro o jet ski. Aí pode. Eu quero comprar um barco. Eu boto uma garantia e compro o barco. Aí pode ser feito. Alienação. Alienação. Vou alienar outro bem daí. Tá. Não, beleza, porque eu tô fechando com um amigo. Moto de trilha eu compro com nota fiscal, 0 km. Consigo comprar moto de trilha, sim, com nota fiscal. Moto de trilha eu compro 0 km. É permitido também. Só sempre com uma garantia extra. Sim. Na verdade, não tem o que não possa ser... Não, parabéns, Carlinhos, pela venda. Thank you. Não tem o que não possa ser feito, pessoal. Só tem que saber a forma que dá para fazer. Então, isso que eu falo, o consórcio é um polvo de tanto braço que tem, tantas possibilidades. O que tem que saber são as regras de como fazer. Sim. Porque, tipo assim, que eu tô fechando um negócio aí com um amigo meu que fazia muito tempo que eu não via ele. Ele trabalha com vendas de maquinário agrícola, entendeu? E assim, ele vai me passar vários contatos, e então eu preciso saber o que eu posso e o que eu não posso, né? Então eu preciso até de mais informações, né? Para mim conseguir captar esses clientes, né? Ele vai ter que botar garantia essa, mas sendo bem sincero, não sei se vale a pena para eles. Sim. Porque o outro bem vai ficar alienado, né? Não vai conseguir vender. Então, às vezes não vale a pena. É a mesma coisa, eu falo, cara, quero comprar um trator. Vai lá e faz o consórcio da Valtra direto. Não tem, entendeu? Sabe, começa a ficar, às vezes, muito... A gente tem que ser sincero com o cliente, né? Começa a ficar muito amarrado, assim, não... Sim, então é melhor, na verdade, fazer para parte de compra de terra, sim. Tá ok. Vale mais a pena fazer isso. Vender outra ali. Oi? Oi? Quem falou? Tá. Pessoal, clareou um pouquinho mais as ideias? Sim. Dúvidas para vender carta contemplada? Alguma dúvida que vocês tenham assim em relação a como é que funciona o processo de uma carta contemplada? Qual que é o passo a passo? Eu vou explicar o passo a passo, vocês me perguntem de novo, tá? Vendi uma carta contemplada, o meu cliente se interessou, como é que funciona? O dinheiro da entrada é depositado na conta da empresa para dar mais segurança para o negócio, a gente não repasse diretamente para o vendedor.
O dinheiro cai na conta da empresa, a gente faz o termo de transferência para o cliente. Esse termo de transferência ele precisa assinar no cartório e a gente encaminha, então, para a administradora transferir o consórcio para o nome dele. O trâmite vai ser uns 3, 4 dias, a carta está no nome dele. Além do termo de transferência, tem o contrato agora, que a HS exige que tem que ser feito. O que é o contrato? É para dar mais segurança ainda para o negócio. O contrato ele vai assinar que ele está ciente, está comprando uma carta contemplada, que ele está ciente do trâmite do processo. Esse contrato não necessariamente tem que ser no cartório, mas se puder é melhor, mas não é 100% obrigado a ser no cartório. É obrigado. O cliente já vai assinar, né, Mike, o termo de transferência, então não custa nada. Já vai junto com o contrato de compra e venda, né, da carta. Isso. Então tem que estar os dois juntos, tá? Tem que estar os dois juntos. E aí a carta estando no nome dele, ele automaticamente já inicia o processo. É como se ele estivesse pagando suas parcelas mensalmente e ter contemplado o consórcio. Não vai mudar nada, tá? Essa aqui é uma das vantagens. E carta contemplada é bom. Vendeu, o cliente pagou a entrada, vocês recebem a comissão de vocês. 1,5 milhão tem uma viagem para o Nordeste, tá? É um plus a carta contemplada. Como é que eu vendo carta contemplada? Eu vendo no volume, pessoal. É divulgando cartas todo dia, não colocando a entrada ali, chamando o cliente para uma negociação, sabe? Tem que fazer isso, fazer parcerias, enfim. A carta contemplada nada mais é que um consórcio novo. Ah, mas eu gosto de vender o consórcio novo, tá tudo bem. Só que a carta contemplada é o dobro da comissão de um consórcio novo, né? Nós estamos com aquela campanha ainda que estão ganhando praticamente 1,3 na venda, é 1,3. Então, tu vende uma carta de 100 mil, 1.300. Aí já pensou vender uma carta de 400 mil? Já vai para 5, 6 mil aí só numa comissão, numa carta contemplada. Então, sem considerar que o processo não é nem vocês que fazem, né? Você, claro, é importante acompanhar, né? Mas o processo é tudo feito por aqui. Então, são possibilidades a mais, tá? É bom, a Beatriz já vendeu 13 esse ano. Né, Bia? Terceira, né? É a terceira. Muito bom. Eu tenho que cuidar só para se vender de imóvel, sempre imóvel mesmo, né, Mike? É, né, William? Por favor. O William vendeu uma carta de crédito, pessoal, de imóvel. Aí o cara queria comprar uma de veículo, né? E aí o William foi lá e falou, reserva essa aqui para mim, o cliente tá pagando. Foi lá e reservou, o cliente pagou, fizemos a transferência e o cliente queria comprar uma de carro. E o William vendeu uma de imóvel pro cliente. Eu na praia, meio-dia, tomando 1 litro de uísque e os caras querendo me comprar e eu pra lá de Bagdá, né? Nós que luta, a Jéssica disse aqui. Coitada de mim. Mas deu tudo certo, deu tudo certo. Quase morreu, mas deu tudo certo. É, tá dando, né? Tá dando. E aí, e pior que o cliente vai utilizar, ele vai utilizar para qual finalidade mesmo? O capital de giro daí agora, né? Capital de giro, acho. Vai fazer um crédito de reforma, pelo que ele tinha me falado. É. Então, assim, tem formas, entendeu? Tudo é possibilidades. Não dá para fazer reforma assim, cara, bota um fiador, tô com o nome sujo, bota o fiador, regulariza lá, negocia, vamos tentar dessa forma, entendeu? Então, o que tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Não falem pro o cliente acha que a gente faz mágica, que em 30 dias vai liberar. Não existe no mundo. Quem trabalhou em banco, nós temos aqui o Adriano, tem o Guilherme, já trabalhou em banco. Cara, os processos não são rápidos, não adianta. Hoje, se eu, por exemplo, eu não sou cliente do Sicredi, me corrija se eu estiver errado. Para mim, fazer um financiamento, eu não sou cliente. Até eu abrir a abertura da conta, até o vendedor receber, dá 15, 20 dias tranquilamente. Eu abro a conta, eu encaminho o financiamento, a documentação, a Sicredi só paga depois que tiver alienado também a mesa, o trâmite está bem parecido, entendeu? Então, não é uma coisa que só a HS faz, que só... Cara, os bancos são assim. Aí vai para o comitê de análise, o comitê de análise tem 3 dias para dar o retorno, e aí não dá o retorno porque alguém faltou, e vai. E o trâmite é assim, pessoal, ele está um pouquinho mais demorado, por exemplo, a vistoria do imóvel, por causa do Covid. Antigamente era em 3 dias a vistoria do imóvel, logo volta ao normal, agora está um pouquinho mais espaçado, 10 dias, né? Mas antes era mais rápido. Então, outra coisa que a HS também está fazendo, os contratos estão para ser digital.
quando todo mundo começar a vender mais com o aplicativo, né? Que, sinceramente, eu ainda não aprendi a mexer, mas nós temos os coordenadores da HS que estão fazendo esse trabalho com vocês. Quanto mais contratos ser digitais, lá futuramente a contemplação vai ser digital. Então, o tempo vai ser mais rápido, tá? Então, mas é um trâmite que vai demorar um pouco ainda, porque tudo tem que estar digitalizado, né? Show de bola, pessoal? Acho que por hoje deu. Show de bola. Top, top, top. Vocês acham necessário fazer mais uma daqui uns dias? Eu acho. É bom a gente sempre dar uma recapitulada, né, Michael? Eu também acho. Sempre é bom para o pessoal, até, né, sempre tem alguma dúvida, né, alguma coisa. Sempre é bom dar uma relembrada. Então, vamos combinar daqui uns 15 dias. Vamos anotar. O que tiver dúvida, claro, vamos perguntando para nós, tá? Mas anotem igual. E para a próxima vez nós trazer mais dúvidas e a gente vai conversando, que acho que funciona bem legal assim. Logo hoje, daqui a pouco, nós vamos mandar um número no WhatsApp no grupo ali, que vai ser só de cartas contempladas, tá? Vai ser eu respondendo, só que com um celular específico para isso, tá? Por quê? Porque só senão eu me enrolo com tudo aqui e acabo demorando para responder, tá? Então, nós vamos ter um número só para carta contemplada. Então, precisa de cartas contempladas melhores, precisa negociar a carta contemplada, vai ter aquele número ali que vai ficar tudo registradinho, certinho ali, tá? Então, daqui a pouco eu mando o número no WhatsApp ali para vocês, eu peço que vocês adicionem e vamos tratar de cartas contempladas naquele grupo ali, tá? Ok. Bom dia para todos vocês. Boas vendas. Vamos trabalhar. Vamos. Feito, valeu, Michael. Até mais. Tchau. Valeu. William. Vai.